situação está protocolando também no Conselho algumas assinaturas para também realizar o pedido do impeachment do Júlio Casares. Vocês vão lembrar que a gente explicou essa história. É o seguinte, antes tinha oposição e situação. A oposição sempre foi ferrenha contra a gestão do Júlio Casares. Mas a situação ela está se rachando. A situação ela tem boas possibilidades de virar uma dupla situação, podemos dizer assim, né? Porque ao que tudo indica, pelo menos o que eu tenho de apuração, algumas pessoas da situação não devem formar o grupo da oposição. Eles podem se tornar um terceiro grupo, se é que podemos dizer assim. E aí, na situação, há aquelas pessoas que ainda continuam com o presidente Júlio Casares, e muitas delas, daqui eu vou listar os 61 nomes ainda, muitos deles estão ainda com o Casares, mesmo com tudo que tem acontecido, e tem uma outra ala que já não concorda mais com as atitudes do Casares e quer, através desse pedido de impeachment, formar uma pressão para que o Júlio Casares renuncie. Importante trazer também, tá? A oposição está indo a fundo e até as últimas instâncias para conseguir talvez o impeachment. Mas a ideia da situação, dessas pessoas da situação que querem protocolar esse impeachment, é muito mais para mostrar, ó, já tem exemplos, já tem 57 que lá da oposição, a gente reuniu, mas aqui alguns votos pro conselho, mais de 50. Você vai cair, é melhor você renunciar, vai ficar menos feio para você. Então é mais ou menos por aí. E aí eu vou listar aqui todos os nomes das pessoas que estão neste momento sendo contrárias à assinatura, o que nos dá a entender que são ainda favoráveis à gestão Casares. Vamos lá, rapidinho vou listar os nomes. Do Grupo Legião tem o Vinícius Bendeiros, o David Fux, o Marcos Tadeu Santos, o Renato Eugênio Dias, o José Neto, o Márcio Sayed, o Wanderson Rocha, o Fábio Azambuja e o Francisco Moreto Júnior. Esses são os indecisos, né? Tem no grupo sempre tricolor o Adilson Alves Martins, o Fernando, que é o Chapecó, o Mário Braga, a Juliana Vidal. No grupo participação, que é o mesmo do Júlio Casares, temos o Antônio Cláudio Mariz, o Fábio Mariz, o Temes, o João Farias, o Marcelo Lebicancher, o Manuel Moreira, o José Alberto Santos, o Antônio Belardo, a Edna Dutra, o Sandro Fázio, o Paulo César Mendes, o Oswaldo Abreu, o Osni Arantes, o Eduardo Mink, o Cláudio Girardino, a Marta Carvalho, o Adalberto Nazarete e no Vanguarda, o Marcelo Pupo, que é possível candidato à presidência do Conselho Deliberativo nas próximas eleições, no Vanguarda esses. O Marcelo Pupo, o Leonardo Serafim, José Luiz Canassa, Arismar Mion, o Romero Belintani, o José Opsi Blum, o Renato Opsi Blum, e no grupo MASP, que é o Movimento São Paulo, o Richard Magalhães, o Jorge Magalhães, o Marcelo Livolci, o Piragibe Júnior, o Paulo Cristal, a Paula Reina, o Leandro Alvarenga, o Douglas Alvarenga, o Daniel Pacheco, o Marcel Bonilha, o Armando Luiz de Sá, o Antônio de Sá e o José Edgar Galvão Machado. E no grupo do Ontem, o Ricardo Rebouças, o Renato Ricardo, o Erovan Tadeu, o Luiz Prado Freire, o Leudimar Freire, o Dorival de Consal, que é o avô do Carlos Ribeiro, o Benedito de Souza, o Rogério Caboclo, que é sem grupo, ele mesmo, daquele da CBF, o Jaime Franco e o Benedito Rui Barbosa.